Amém. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28. Tá bem? Vamos ler juntos, tá? Gênesis 1, 28. Vamos ler com espírito forte para a gente tocar no sentimento do Senhor. Amém? E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém. Esse versículo é bastante conhecido e principalmente nesses últimos tempos temos aplicado muito dentro da vida da igreja, mas hoje vamos tocar no ponto referente ao casal, que a bênção de Deus é para o casal, para que o casal seja fecundo, se multiplique, para poder encher a terra e sujeitá-la. Então, irmãos, os nossos filhos estão nesse ponto de nós sermos fecundos e multiplicarmos, certo? Para enchermos a terra e sujeitar a terra. Isso quer dizer que os nossos filhos, eles devem tomar a terra e sujeitá-la. Não olhem simplesmente como um nenê, uma criança. Nós temos que ver que nossos filhos são aqueles que vão sujeitar a terra, né? Vão encher a terra e vão sujeitar a terra, vão dominar a terra. Tá? Os pais têm que estar muito claros a respeito disso. Nós temos que preparar nossos filhos para ganhar essa terra, não é? Essa é uma função, porque isso aqui é o que Deus, essa é a bênção de Deus. Isso foi o que Deus determinou. Não é uma questão que nós estamos falando aqui. Isso é algo que Deus determinou. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Imagina um casal sem filhos. Tem sabor, tanto sabor como o casal que tem filhos? Hã? Vamos ler um versículo, Gênesis capítulo 15. Versículos 1 a 3. Gênesis capítulo 15, versículos 1 a 3. Tá? Vamos ler então. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Olha só, no capítulo 15, 1, Deus disse: olha, Abraão, eu sou teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Isso é uma grande bênção, né? Antes palavras, eu vou te abençoar muito. Mas olha o sentimento de alguém que não tem filho. Que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Isso quer dizer o quê? Deus, o que adianta você me abençoar? Essa bênção vai ficar para quem? Vai ficar para quem? Eu não tenho herdeiro. Tudo isso é para quem? Então eu quero fazer uma pergunta agora direta para os pais. Imagina, se você não tem filho, não tivesse nenhum filho, eu faria a pergunta: tudo que você faz é para quê? Você quer ganhar dinheiro, eu quero fazer coisa. Mas para quê? Para quê? Para quê? Para quê?
se não tem herdeiro, né? Mas graças a Deus, vocês têm filhos, não tem? Amém. Agora eu quero fazer a seguinte pergunta: o que seu filho vai herdar? O que você quer dar de herança para o seu filho? Ah, muita casa, muitas casas, muito dinheiro. É isso aí. Isso que interessa. Isso que é o sentido da vida. O que você quer deixar de herança para o seu filho? O que você está fazendo hoje? Que tipo de herança você está deixando para o seu filho? Com o que você está fazendo hoje? Você está fazendo alguma coisa para que ele herde Deus? Que tipo de herança você está deixando? Você entende o que eu quero dizer, irmãos? Hoje, o que você está preparando de herança para os seus filhos? O quê? Se não está fazendo nada para que o Senhor seja a herança dele, o inimigo está fazendo para que as coisas do mundo sejam a herança dele, para que o pecado seja herança. A questão não é uma questão doutrinária, agora essa é uma questão prática. É uma questão bastante prática. O que nós estamos fazendo determina qual é a herança que nossos filhos terão. Nós sabemos que pela bênção de Deus, eles devem estar cheios de Deus para ganhar a terra e sujeitá-la, certo? Para que eles ganhem de Deus. Tenha Deus como herança, isso aqui é o que Deus quer. Mas, no dia a dia nosso, o nosso dia a dia, o que nós estamos fazendo para que Deus seja herança? Se nós não estamos fazendo nada, o que nós vamos deixar para eles? Isso é uma questão bastante séria. Essa é uma questão bastante séria. Vamos ter um minuto de oração, tá? Diante de Deus a respeito disso. Senhor, o que eu estou deixando de herança para o meu filho? O que eu estou fazendo hoje? Que herança estou dando para ele hoje? Tá bom? Vamos ter um minuto de oração sobre esse assunto. Vamos ler agora Ezequiel capítulo 16, versículos 20 e 21. Ezequiel capítulo 16, versículos 20 e 21. Tá bem? Vamos ler juntos. Demais tomaste a teus filhos e tuas filhas que me geraste, os sacrificaste a elas, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste a meus filhos, e os entregaste a elas como oferta pelo fogo. Olha só o versículo 20. Tomaste a teus filhos e tuas filhas, que me geraste. Olha essa afirmação, que me geraste. Esses filhos foram gerados para mim. Isso é o que o Senhor está dizendo. Esses filhos foram gerados para mim. Os sacrificaste a elas. Essas são as estátuas, né? Elas, para serem consumidas. Olha o versículo 21. Mataste a meus filhos. Esses filhos seus foram gerados para mim. Esses filhos são meus. São meus. Por isso que Deus diz, mataste a meus filhos.
Então, eu quero agora fazer a seguinte pergunta, baseado nesse versículo. Essa pergunta que Deus está fazendo agora para nós. O que você está fazendo com os meus filhos? O que é que você está fazendo com os meus filhos? Isso é Deus que está falando. Não pense que os filhos são seus, os filhos são meus. O que você está fazendo com meus filhos? Está certo que nasceram de vocês, tal, mas eles são meus, foram gerados para mim. São meus filhos. O que vocês estão fazendo com meus filhos? Esse é o ponto, irmãos, que nós precisamos ver. Você se preocupa com eles, seus filhos, mas principalmente filhos de Deus? Esse que é o ponto. Deus vai dizer, esses são meus filhos. O que você está fazendo com eles? Como você está tratando eles? Vocês estão levando eles a me conhecer? Ah não, está entregue lá para o serviço da igreja. Não foi a igreja que gerou eles. Deus entregou para quem? Para quem? Para cada um. Para uns entregou um, para outros 2, outros 3, outros 4, outros 5, outros 6. Certo? Os filhos que me geraste, né? Geraste para mim. Meus filhos. O que você está fazendo com meus filhos? Eu entreguei para você cuidar. Eu não entreguei para outros cuidarem. Eu peguei meus filhos e entreguei para vocês. O que vocês estão fazendo com eles? Essa é a nossa responsabilidade. Tá? Responsabilidade de cada um de nós. Para com essas vidas que Deus colocou nas nossas mãos, para nós cuidarmos para Ele. Nós somos como se fossem aquelas amas, entende? Para cuidar para Ele. Isso aqui é um ponto extremamente importante. Nós precisamos ficar impressionados com isso, com essa pergunta. Olha só, o que os israelitas haviam feito? Olha essa pergunta de Deus. Demais, tomaste a teus filhos e tuas filhas, que me geraste, os sacrificaste a elas para serem consumidos. A casa é pequena, a tua prostituição, mataste a meus filhos e entregaste a elas como oferta pelo fogo. Hoje, o que nós fazemos como pais? Estamos empurrando nossos filhos para o mundo? Estamos empurrando nossos filhos para os ídolos? Estamos entregando nossos ídolos para serem sacrificados a ídolos? Não tem, irmãos, essas questões de novelas, algumas coisas que tem na televisão e muitas outras coisas que tem neste mundo, você diz assim, Nietzsche, eu tenho muito culpado, eu não tenho tempo para cuidar deles. Empurra os filhos. Daí Deus pergunta a você, o que está fazendo com meu filho? O que está pondo na cabeça do meu filho? O que vocês estão pondo no interior dos meus filhos? Nós temos uma responsabilidade muito grande diante do Senhor. Ah, mas meu filho é difícil. Quem não é difícil? Será que com oração, com comunhão, com intercessão não resolve? Olha o sentimento de Deus. Mataste a meus filhos e o entregaste a elas como oferta pelo fogo. Nossos filhos não são estorvo. São bênção de Deus, não é? São vidas entregues a nós. Vidas para quê? Para um dia possuírem essa terra para o Senhor. Esses são nossos filhos. Agora, se nós ficamos impressionados com isso, Senhor, o que eu estou fazendo
com o meu filho, que é teu filho, Senhor. Senhor, que caminho eu tenho? Esse ponto aí é também a questão assim, o que você vai deixar de herança para o seu filho? Que exemplo? Não é? Que exemplo vai deixar para o seu filho? Seja o exemplo da vida matrimonial, seja o exemplo da vida profissional, seja qualquer aspecto, mas principalmente o que é espiritual, o que nós estamos deixando para os nossos filhos? Nós precisamos ter uma visão bastante clara a esse respeito. Agora, uma vez que nós estejamos assim, impressionados com essa pergunta em nosso espírito, e diante da luz do Senhor, tivemos um desejo de encontrar um caminho, vamos ver um exemplo muito positivo da palavra de Deus, que nos dá uma direção. Está em 1 Samuel. Vamos ver, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Versículo 10 e 11 melhor. Capítulo 1, versículos 10 e 11. Vamos ler juntos, todos, tá? Vamos ler com espírito forte. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Nós conhecemos essa história de Ana, certo? Ela era estéril, não podia ter filhos, e ela subia todos os anos para adorar lá em Jerusalém, mas quando chegou nessa situação, ela ia sacrificar a Deus, Senhor dos Exércitos, em Silo, não é em Jerusalém, em Silo. E aí, quando todo ano subia para lá, ela sempre, a Penina, né, incomodava tudo. Então, essa vez ela estava com a amargura da alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente. Daí, fez uma promessa, fez um voto ao Senhor: se você me der um filho, vou consagrar você. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que aconteceu é que naquela vez, quando eu estava orando, Deus colocou nessa oração o sentimento de Deus, porque Deus também ao mesmo tempo estava precisando de alguém nessa terra, porque nessa terra não havia alguém que pudesse corresponder à vontade de Deus. Por isso que no meio dessa situação toda, daí quando a Ana orou, ela orou segundo esse sentimento de: Senhor, se você me der, eu vou dar para você. Eu quero fazer a seguinte pergunta, tá? Quantos aqui tiveram os filhos já na vida da igreja? Levanta a mão, tá? Eu quero fazer a seguinte pergunta: quando nasceram, vocês consagraram para o Senhor ou não? Fizeram, consagraram? Eu creio que todos nós da vida da igreja, quando nasceu, né, nós consagramos para o Senhor. Ou Senhor, nós consagramos a Ti, não é? Isso ela fez. Ana orou e consagrou ao Senhor. Versículo 15. Vamos ler o versículo 15 agora. Vamos ler. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Porque ela estava orando de uma maneira assim tão desesperada, que parecia uma mulher embriagada, certo?
Mas ela, na realidade, ela estava cheia de alguma coisa, entende? De um encargo que Deus tinha colocado nela para que ela orasse. Agora vamos ler versículo 18. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, comeu. O seu semblante já não era triste. Tá? Ela estava triste porque não podia ter filhos, mas depois daquela oração, o semblante dela tinha mudado, né? Já não estava mais triste. É que interiormente, né, já tinha aquela promessa de Deus, né? E aí, o que aconteceu? Que daí, no versículo 19, consta... Vamos ler então, versículo 19 e 20. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Amém. Chegou o tempo, Deus deu, nasceu Samuel. Puxa, que coisa maravilhosa, né? Aí, uma vez que ocorreu isso, agora vamos ler os versículo 21. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Então, todos os anos eles subiam lá para Silo para adorar o Senhor. E chegou de novo o momento. A criança tinha nascido, daí chegou o momento de ir novamente. Vamos ler agora o versículo 22. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Vamos ler ainda 23 e 24, tá? Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Silo. Era um menino ainda muito criança. Bom, aqui nós vemos, primeiro, houve uma consagração deste menino. Nós, como pais, a primeira coisa que nós devemos fazer é consagrar nossos filhos ao Senhor. O que quer dizer consagrar? É você dar para o Senhor. É dar para o Senhor. Não ficar na sua mão. Tem que deixar ele ficar na mão do Senhor, tá certo? Você está consagrando ao Senhor. Você está ofertando ao Senhor. Primeira coisa, nós temos que entregar nossos filhos ao Senhor. Quer dizer o seguinte, que a partir daquele dia da consagração, o dono é o Senhor. Nós já não somos mais donos dos nossos filhos. Quem é o dono? É o Senhor. Isso quer dizer, qualquer decisão a respeito do futuro deles tem que ter a aprovação do Senhor. Tá? Sem a aprovação do Senhor, não podemos tomar decisão nenhuma sobre eles. Inclusive a maneira de educá-los. Nunca digo, não, o filho é meu e educo como eu quiser. O filho não é mais seu, o filho é do Senhor. E você vai educar na palavra do Senhor, segundo a maneira do Senhor. Tá, primeiro ponto então é essa consagração. Nós falamos aqui
Que nós, quando nossos crianças nasceram, nós consagramos ao Senhor. A consagração não é só você falar, eu consagro, tem que entregar ainda. Entendeu? Tem que entregar. O duro é essa parte de entregar, entendeu, irmãos? Consagrar é fácil, entregar que é o negócio. Entregar, a gente não entrega. Olha, aqui a Ana entregou, mas no final a gente vai ver, a Ana entregou. Quem já orou para que, consagrando o filho? Levanta a mão. Quem já orou então consagrando seus filhos ao Senhor? Entregou? Orar é uma coisa, entregar é outra coisa. Todo problema vem porque nós não entregamos. Nós somos os donos ainda. Daí nós damos uma direção para eles. Isso é um desastre. Agora, tá? Primeiro essa questão da consagração. Consagração quer dizer entrega, né? Quer dizer, vai entregar. No versículo 22, Ana diz assim, daí Eucana subiu, né, para adorar. Ana, porém, não subiu, disse a seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Tá, vamos ver ainda Êxodo 23, 17. Êxodo 23, 17. Vamos ler. 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. A palavra exigia que todo homem fosse, mas não exigia que a mulher fosse. O fato da Ana ter subido todos os anos com Eucana mostra que ela era alguém que tinha um coração para o Senhor. Tá? Então você vê, tanto olha só, 1 Samuel 1:3, a primeira parte só. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor. E a Ana e a Penina iam junto. Isso mostra o quê? Que Eucana era alguém que entregue ao Senhor, certo? O marido, o pai, né? Alguém que buscava o Senhor. E Ana subia também de ano a ano. Ela não era obrigada, mas ela ia. Isso mostra o coração que ela tinha. Aqui mostra a importância do coração do casal. É na busca ao Senhor. Isso vai determinar muito o futuro dos filhos. Não é não é Ana dizer assim, Eucana, você vai que eu não sou obrigado. A palavra, onde é que a palavra diz que eu sou obrigado? Eu não sou obrigado a ir. Não, mas ela ia. Agora, nesse ano não foi, porque estava cuidando do menino, certo? E estava cuidando do menino para quê? Estava preparando um produto para entregar para o Senhor. Não quer dizer que pelo fato de não ter subido, ela não tivesse o coração para o Senhor. Ela estava preparando o menino. E qual que é o preparo? Então, o outro ponto é o seguinte: primeiro, a consagração. Segundo, os dois precisam ser pessoas que buscam o Senhor. Tá? Isso é importante. Os dois terem busca ao Senhor. O terceiro é a questão de desmamar. Essa palavra, desmamar, poucos dão atenção a ela. Mas no versículo 22 a 24, usa 4 vezes essa palavra desmamar. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido, quando for um menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido, faça o que melhor te agrade, fica até que desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. O versículo 24, havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho. Então agora o filho nasceu, certo? O filho está aqui. Qual que é a função dos pais?
desmamá-lo. Criar até que desmame. Tá certo? Responsabilidades mais, até a criança desmamar. Você, meus filhos estão grandes, já não toma leite faz muito tempo. Estou falando espiritualmente. Você tem amamentado o seu filho? É sua responsabilidade. É responsabilidade dos pais amamentarem. Até que desmame. Essa questão do desmamar, já que nos versículos 22 a 24 fala 4 vezes, essa palavra desmamar é extremamente importante. Essa palavra desmamar, qual que é o significado dele? Existem algumas linhas de interpretações, porque isso determinaria qual a idade que Samuel foi entregue para Eli ali, né? Na casa do Senhor. Existe uma linha que fala que foi até ser desmamado da mãe. Isso ocorre geralmente em 2 a 3 anos de idade, né? Segundo o costume dos judeus. Tá? Existem outros que dizem que foram mais tarde. Bom, isso aqui eu só vou citar simplesmente para ilustração. Dentro da cultura dos judeus, existem 3 desmames. O primeiro é o desmamar do leite da mãe, até os 3 anos de idade. Depois, o desmame, chama de desmamar-se dos cuidados de uma ama que cuida, né? Até os 7 anos. Depois, desmamado das maneiras, desmamado da questão de ser criança, até os 12 anos. Esses são as 3 etapas do desmamar dos judeus. Agora, qual etapa que foi, se foi 3, 7 ou 12, não interessa, certo? Tem gente que acha que é 3, tem outro que acha que é 12. Importante é que desmamou. Até o momento de desmamar, você tem responsabilidade. Tem que cuidar espiritualmente dos filhos. Não pode dizer, não, o serviço de criança cuida. Não é assim, o princípio de Deus não é esse. O princípio de Deus não é esse. Deixa-me ver aqui. Essa questão de desmamar mostra a responsabilidade que os pais têm de alimentar o seu filho. Ninguém substitui esse período que é de amamentação, que é o período de cuidado. Ninguém. Observe uma coisa, tá? Vamos ler Levítico, capítulo 22, versículo 27. Tá bom? Vamos ler. Quando nascer o boi, ou cordeiro, ou cabra, 7 dias estará com a mãe. Do 8º dia em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Veja, até o animal que vai ser consagrado ao Senhor, primeiros 7 dias tem que estar com a mãe. É no 8º dia que pode daí ofertar ao Senhor, para o Senhor então aceitar essa oferta. O que isso quer dizer? Que nós temos, como pais, nós temos responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, até que seja desmamado, de falar para ele da palavra, né? Ler a Bíblia junto com ele, orar junto com ele, orar com os filhos, conversar a respeito do Senhor, ter comunhão. O serviço de crianças
Parece que tem, de vez em quando, dá versículos para os menininhos aprenderem, não é? Eu pergunto, quantos de vocês têm reunido com seus filhos para ensinar ele a decorar? É uma reclamação do serviço de criança, quando a criança vem, não sabe. O pai ajudou? Não, ninguém ajudou. Quer dizer, não estão amamentando. Não está amamentando. Voltando para 1 Samuel, ele diz assim, olha aqui, ó, ela diz, no versículo 22, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Todos nós queremos que os nossos filhos fiquem firmes no Senhor, não é? Puxa, eu quero que meu filho fique firme no Senhor. Se você não desmamá-lo, ele não vai ficar lá no Senhor para sempre. Certo? Aqui diz, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Daí que Eucana disse, faz o que melhor te agrade, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a tua palavra. Você pode ver, Ana teve esse desejo e Eucana disse assim, somos um, vamos tocar o barco para frente, é isso aí, vamos desmamar o menino, mas vamos confirmar a palavra do Senhor. Esse negócio de os pais um querem para um lado, o outro para o outro, não funciona. Não é a sua maneira de educar, ou a maneira dela, ou a maneira dela, ou a maneira dele. O que funciona é Deus. Não, a maneira brasileira é que é boa. Olha, no Brasil tem muita gente ruim, tem muita gente boa. Na maneira argentina é boa. Na Argentina tem muita gente ruim, muita gente boa. Na maneira chinesa é, não, chinês tem muita gente ruim, muita gente boa. A maneira americana também tem muita gente ruim, muita gente boa. Mas não é nada de que tipo negócio é levar diante do Senhor. E tem esse desejo, tem que alimentar, tem que dar leite, tem que cuidar dos filhos em casa. O Senhor, você diz, ó meu filho, Senhor, eu consagro aqui. O Senhor diz, desmama ele. Ah, Senhor, eu entreguei para você. Olha, aquele animal tinha que ficar 7 dias com a mãe, não é? No 8º dia será aceitado como oferta. Isso quer dizer o quê? Eu aceito, mas eu preciso da sua cooperação. Esse negócio de você diz, não, eu consagrei para o Senhor. Se você não desmamou, você não consagrou para o Senhor. Você o abandonou para o Senhor. Entendeu? Sabe o que é consagrar e o que é a diferença entre consagrar e abandonar? Consagrar é você alimentou ele, tal, claro, esse alimentar, claro, levá-lo até diante do próprio Senhor, né? Mas você cuidou, amamentou, tornou uma criança, está aqui, Senhor, é seu. Desde o momento você que supriu, eu só fui como uma empregada aqui, como uma ama, cuidando para você, está aqui, Senhor. Já ele aqui desmamado. Não é assim, nascer criança e diz, está chorando muito. Vou fazer o seguinte, vou entregar para o Senhor, viu? O Senhor cuida dele para mim, daí vai embora. Não troca fralda, não toca nada, né? Não dá mamadeira, não dá nada. Não, daí que é? Eu consagrei para o Senhor. Você não consagrou para o Senhor, você abandonou ele. Jogou para o Senhor, diz, Senhor cuida e abandonou seu filho. Eu quero saber uma coisa, você tem consagrado ou tem abandonado? Então, irmãos, nós vemos aqui a importância de nós cuidarmos até ficar desmamado. Vai haver um momento que os seus filhos vão atingir uma certa idade, ele está desmamado. Agora é por conta do Senhor, né? Mas você cumpriu a sua obrigação de amamentá-lo, dar leite para ele, cuidar dele. Você não abandonou, você consagrou seu filho ao Senhor.
Você ficou com 7 dias, no 8º ofertou, entendeu? É isso aí. Vamos ler agora os versículos 24 a 28. 24 a 28. Vamos ler com o Espírito forte. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Silo. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Então, olha aqui o versículo 24, havendo desmamado. Daí ela cumpriu a palavra e levou a criança para a casa do Senhor. E aqui diz, era um menino ainda muito criança. Daí imolaram novilho, trouxeram tal. Olha só o que ele falou para Eli. Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Olha o coração de Ana, o coração limpo dela. Ela não disse para Eli, ô Eli, se lembra aquela mulher que se achava que estava embriagada? Hã? Olha aqui, ó, olha o menino aqui. Embriagado o quê, meu? Você que não tem discernimento nenhum, você é velho, caduco. Ela não fez nada disso aí. Ela disse, eu estava orando, e esse é um menino. Olha o coração puro. Ela não teve nenhuma coisa, dizer, agora eu vou mostrar para esse velhinho que achava que eu estava bêbada. Muitas vezes, talvez, nós tenhamos alguma atitude, nós sejamos mal interpretados. Daí a gente diz assim, esse irmão responsável falou assim comigo? Está aqui, ó. Está aqui, ó. Pode ver. Pode ver. Viu? Quem está certo, quem estava errado? Mas eu cumpri minha promessa, está aqui. Esse é coração sujo. Mesmo que algum irmão aconselhe você, irmão, não eduque assim seu filho, mas eu vou mostrar para ele que eu estou certo. Não é esse coração. Se alguém aconselhou, foi por amor. Ninguém quer se intrometer na vida do outro, certo? Eli, quando achou que ela estava bêbada e foi interpelá-la, teve um coração maligno? De jeito nenhum. Por isso que você vê, ela não guardou nada. Levou diante do Senhor e disse, diante do Senhor falou para Eli, eu sou aquela mulher que estive orando por essa criança e aqui eu estou devolvendo ao Senhor. No versículo 28, sabe, no final, eles adoraram ali ao Senhor. Tem algumas traduções que diz assim, e ele adorou o Senhor, falando de Samuel. Samuel, quando foi levado para a casa do Senhor, aquele menino adorou o Senhor. Por quê? Porque ele foi desmamado. Alguém em casa cuidou dele. Alguém em casa cuidou dele. A mãe cuidou dele. Irmãos, nós como pais, nós temos a responsabilidade. A responsabilidade é nossa, dos pais. É o que Deus diz assim, que você está fazendo com meu filho? Agora, o serviço de crianças na igreja é só para ajudar você a desmamar. Ajudar você para que essa criança desmame, certo? Mas o serviço de criança nunca pode substituir os pais. Por isso que não foi Eli que desmamou o menino, foi a mãe. E olha só, vamos ler agora 1 Samuel capítulo 2,
versículo 12. Tá? Vamos todos ler, tá? Vamos todos ler, irmão. Vamos ler junto mesmo. Vamos ler. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Olha só, os filhos de Eli eram filhos de Belial, eram homens malignos, e não se importavam com o Senhor. Mas preste atenção, Samuel foi levado criança para lá. Ele facilmente poderia ter aprendido com os filhos de Eli, não é? Os filhos de Eli eram má influência, influência maligna. Mas Samuel foi conservado íntegro. Ele não se deixou influenciar nem contaminar pelos filhos de Eli. Por quê? Porque ele tinha sido desmamado. Ele tinha recebido um bom fundamento. Então, irmãos, nós vemos, não se deixou influenciar pelos filhos de Eli. Agora, vamos ler versículo 18 a 21 do capítulo 2. Tá? Vamos ler juntos. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Aqui nós vemos, esse menino, ele crescia ano a ano. Como nós podemos saber disso? Sua mãe todo ano a visitava, certo? Ele trazia uma túnica. Todo ano mudava de túnica, porque estava crescendo, né? O negócio encurtava. Então, você pode ver, todo ano tem que trazer. Não quer dizer também que desmamou, tchau, nunca mais quero saber. Todo ano ainda, quer dizer, nós temos constantemente, tá? Mesmo depois de desmamado, constantemente perceber o crescimento dessa criança e trazer para ele as vestes adequadas para o seu tamanho. As vestes sempre se referem aos atos de justiça, certo? Isso quer dizer que nós, os pais, temos que constantemente acompanhar o crescimento dos nossos filhos e trazer aos nossos filhos um modelo de ação para que atitude, né, que ele deve ter na sua determinada idade. Todo ano trazer uma túnica nova, certo? Claro, se o Samuel não crescia, não precisava trazer túnica nova. Mas aqui, todo ano tinha que trazer uma túnica nova, não é? Aleluia, é sinal que crescia. E aqui diz, o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Irmãos, nós vamos ter que acompanhar nossos filhos. Todo ano trazer uma túnica. Não traga uma túnica grande demais e também não traga uma túnica pequena demais. Grande demais, fica sobrando, não pode nem caminhar. E uma hora a roupa é tão grande que vai pisar em cima da própria roupa e vai tropeçar. Pequeno demais, você restringe os movimentos. Tem que ser a túnica do tamanho certo. Não diga assim, o negócio é o seguinte, o pequeno é assim, bom, ele vai crescer e eu vou economizar, vou dar uma calça 45, 44 para ele já, quando é desse tamanho. Vai tropeçar, certo? Cada roupa tem que ser de acordo com o seu tamanho. Não coloque uma calça 44 numa criancinha. Vai prejudicá-lo. Qual que é o tamanho da roupa das calças das crianças? Qual que é? Eu não sei. Você sabe não? Você sabe quem mexe com roupa aí? Hã? É criança, né? 8, 10, 12, né? Hã? Até 16. Depois adulto, né? Pois é, viu? É isso aí.
Tem que trazer, não, eu vou economizar serviço. Não tem. É túnica certa cada ano. Quer dizer, você tem que ter um acompanhamento de perto. E o resultado qual que é? Vamos ler agora no capítulo 3, versículos 1 a 8. Tá? Vamos ler. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado do sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, ainda não lhe havia sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Olhava aqui mostra que o Senhor, então nesse momento ele chamou Samuel. Mas olha a pessoa, o caráter de Samuel. Ele era um jovem, não é? Capítulo 3, versículo 1. Jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Certo? Ele servia ao Senhor perante Eli. A experiência dele não era profunda ainda, porque o Senhor não tinha manifestado para ele. Nós temos que lembrar que isso aqui é a dispensação do Antigo Testamento, né? Nós temos que entender dentro da dispensação do Antigo Testamento. E aqui ainda é o seguinte, observa. Um jovem já foi para a cama. Chama ele. Chama seu filho da cama. Quando ele está dormindo, já começou a dormir, chama ele. Daí ele vem. Daí, que foi, pai? Não, eu não chamei você. Tá? Isso aconteceu 3 vezes com Samuel. Ele ficou bravo? E seu filho, ele ficaria bravo? Hã? Não, estou aqui na cama. Vem você aqui, eu não vou mais não. Isso é a primeira vez, imagina 3 vezes então. 3 vezes, meu. E ainda ficar numa boa. Tem que ter alguma coisa, não tem? Tem que ter alguma coisa. 3 vezes. Ele não ficou bravo com ele. Você me chamou? Não. Você me chamou. Olha, possivelmente, se fosse qualquer um de nós, assim, o cara tá gagá, meu. Me chama e esquece. Porque aqui diz que ele era já velho, não é? Aqui diz que já era velho, não via bem, então, o cara tá doido esse velhote, meu. Eu não, pode chamar que eu não levanto mais. Não, ele levantou todas as vezes. Por quê? Porque ele foi desmamado. Porque trazia túnica para ele ano a ano. Tinha alguém que cuidava. A mãe cuidava. Ninguém vai substituir os pais. A responsabilidade foi dada para nós, não é? Foi dado para você por causa dos seus filhos. Olha só o versículo 15. Vamos ler o versículo 15. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Observa, ele não somente dormiu, foi acordado várias vezes, ele acordou cedo, ele era aquele que abria a porta da casa do Senhor. Se tem um local de reunião e tem chave, quem tem a chave é o primeiro que chega, não é? Tem que abrir. Então isso mostra o quê? Que ele era um jovem também que acordava cedo. Ele tinha que abrir as portas da casa do Senhor. Olha só. É uma maravilha, não é?
esse menino é uma maravilha. Mas não foi em vão. Não foi assim, diz assim, puxa, Senhor, por que você dá um menino tão bom para ele e para mim aqui, meu, é tão difícil? Não tem fácil ou difícil. A questão é a gente desmamar, entendeu? Dar leite, cuidar, a responsabilidade dos pais é fundamental. E outra coisa, você sabe, Samuel era descendente de quem? Samuel era da tribo de Levi. Ele era descendente de Coré. Você sabe quem foi Coré? Eu tenho que ler a Bíblia uma vez por ano, tá certo? Senão como é que vai dar leite para os filhos? Hã? Tem que contar essa história para os filhos. Coré, Datã e Abirão, aqueles que se revoltaram, se rebelaram contra Moisés. Daí a terra abriu e os engoliu, né, vivos. Coré morreu, mas os filhos de Coré não morreram, porque os filhos de Coré não tomaram o partido do pai. O pai se rebelou, mas os filhos não se rebelaram. E Samuel é descendente de Coré. Você acredita? Desse grande rebelde. Mas veja o que Deus pode fazer. De um grande rebelde, né? Da descendência dele levou alguém tão submisso como Samuel, tão útil como Samuel. Alguém que estava terminando essa era dessa questão dos profetas para introduzir a realeza. Vamos ler ainda Lucas, capítulo 2, versículos 21 a 24. Lucas, capítulo 2, versículos 21 a 24. Vamos ler. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Mesmo o Senhor Jesus, quando ele era um nenê, teve alguém que cuidou dele para passar pelos procedimentos adequados dentro da vontade de Deus. Você pode dizer, esse menino Jesus, esse não precisa cuidar, né? Marcelo, precisa cuidar do Senhor Jesus? Hein? Segundo o seu conceito, pensa um pouquinho. Precisa cuidar do Senhor Jesus? Mas os pais cuidaram? Cuidaram. Até os pais do Senhor Jesus cuidaram do Senhor Jesus. Você pode pensar, o Senhor Jesus não precisa cuidar, não. Mas ele foi circuncidado, foi apresentado no referido tempo. Não quer dizer que, pelo fato de ser um nenê, de repente a circuncisão é automática, né? E ele vai voando lá para ser apresentado ao Senhor. Não, os pais tiveram que fazer isso com o Senhor Jesus. Imagina então os outros. É ou não é? Bom, chegando a esse ponto, eu não sei, irmãos, se vocês estão sentindo o que Deus quer falar com vocês hoje. Existe um serviço de crianças, certo? Na vida da igreja. E existe também o seu cuidado para com os seus filhos em sua casa. Mas eu quero dizer uma coisa. Pedir para um jovenzinho cuidar do seu filho, sem ele ser um pai, você acha que ele entende? Ele tem o mesmo encargo que você? Ele tem a mesma seriedade? Ele tem o mesmo peso? Ele tem o mesmo encargo? Tem a mesma preocupação? Mesma oração? Mesma intercessão? Então eu quero saber o seguinte: você está entregando para os seus filhos, para quem? São bons jovens,
mas eu quero fazer a pergunta: é suficiente? Então existe uma necessidade dos pais se envolverem diretamente no serviço dos 0 a 11 anos. Todos vocês que estão aqui, necessidade de envolvimento direto, porque são seus filhos que estão lá. E outra coisa, o serviço de amamentar os filhos até o desmame é função dos pais. O serviço de crianças na vida da igreja é só para ajudar. Pode ajudar a preparar um leitinho aqui, uma coisinha ali, mas para dar de mamar tem que ser você. Não adianta dar para um outro. Você já viu esses dias aí, apareceu, acho que no noticiário, né? Uberlândia teve uma babá aí que pegava e dava tapa, né? Você tem que cuidar. Bom, irmãos, eu acho o seguinte: existem muitas coisas que são uma necessidade dos nossos filhos, não interessa qual idade seja. Mas eu espero que essas porções que nós falamos hoje, você chegue em casa, dê uma boa leitura, ore e leia, toque no coração de Deus, toque nesse exemplo de Ana e de Eucana, toque no que esse exemplo de Samuel. Vou dizer uma coisa: nós não seremos mais os mesmos. Tá certo? Eu acho que falar mais do que isso não é necessário. Talvez depois os irmãos que servem, né, que hoje estão cuidando desses jovens, né, depois terá comunhão com vocês, os pais, e vocês já sabem qual é a responsabilidade. A pergunta de Deus é para você: o que você está fazendo com meu filho? Tá certo? Bom, restante do tempo eu entrego para os irmãos que estão cuidando dos jovens, para ver se eles têm alguma coisa para falar aqui, tá bom? Amém? Jesus é o Senhor. Então vamos, para concluir essa parte aí, vamos ter, né, 2 minutos de oração diante do Senhor, tá? 2 a 2, 1 a 1, 3 a 3, tudo certo. Amém.